boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Viva Voz Saúde pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, rádio que fica pertinho da Princesinha do Mar. Hoje é sábado, início do mês de fevereiro, um forno aqui no Rio de Janeiro. Enquanto isso, meu filho está na Europa com menos 5 graus Celsius e com a mala perdida, que a KLM fez o favor de perder a mala dele na conexão. E no Rio de Janeiro, nós tivemos aí uma máxima ontem, parece de 41 graus Celsius. E, segundo a menina do tempo, do RJTV, o calor que tem feito no Rio não se repetia há 97 anos, quase um século que a gente não faz tanto calor. E eu vi uma notícia ontem da Austrália, dizendo que lá em algumas regiões da Austrália a temperatura chegou a 49 graus Celsius e 1 milhão de peixes morreram por causa desse desequilíbrio térmico. Nós hoje estamos fazendo o primeiro programa depois do evento de Brumadinho. Então, eu queria que o programa Viva Voz Saúde, eu queria que a gente se rendesse homenagens e nossas condolências à população daquele pequeno município mineiro que está passando por uma das, parece que é a maior catástrofe nessa área, na história do nosso país, e onde já se imagina uma mortalidade passando de 300 de pessoas. Então, o nosso programa aqui se solidariza com a comunidade e espera que a população consiga superar essa grande tragédia e consiga seguir a sua vida. O nosso programa de hoje tem como objetivo discutir alguns aspectos da nossa sociedade brasileira, sobretudo a questão do racismo e do preconceito de uma forma mais ampla. Nós trouxemos para o debate o professor Israel Washington, que vai se apresentar daqui a pouco, e o nosso amigo também Jorge Barroso, que eu tenho na intimidade, eu só o chamo de Portuga, porque ele é oriundo lá na nossa terra-mãe, Portugal. E vai contar um pouco da história, um pouco do preconceito, como ele veio o preconceito a partir da sua experiência vinda da Europa. Ele saiu primeiro de Portugal, foi para a França, morou numa cidade onde, por coincidência, eu fiz a minha especialização médica, Estrasburgo, e então vai dividir com a gente um pouco da visão de alguém que não é do Brasil e conversar, assim, um bate-papo sobre esse tema. Israel é também amigo nosso de longa data, dá aula no Colégio Antônio Maria Teixeira Filho, que é uma escola estadual no Leblon, e ele é professor de educação física. A escola dele foi 2 vezes bicampeã brasileira na década passada, né? Foi. 2012 e 13. 2012 e 13, quer dizer, é um grande evento, é um grande exemplo de sucesso. E tem um xadrez também, que foi quinto no Brasil. Isso tudo você vai contar mais tarde um pouquinho. E o Israel, o professor Israel, tem um dos motivos dele estar aqui no programa também, é que ele fez um mestrado e cuja dissertação focava na questão do racismo no esporte. Então, vamos iniciar o programa, Israel, você que está aqui à minha esquerda, falando um pouquinho de você, como é que você se tornou professor de educação física e como é que é o seu trabalho? Isso. Bom dia a todos. Eu iniciei a educação física por onde hoje eu estou começando a fazer. Eu estou retornando e relembrando os meus professores que, independente de raça, credo, gênero, eles trabalhavam educação física dentro da escola pública, e foi lá que eu comecei a minha história no esporte. Então, aos 12 anos, no ginásio,
nós corríamos ali em volta da pista do Flamengo, né, do clube, que na nossa educação física era no contraturno. O que é contraturno? Contraturno, então. As nossas aulas de escola eram na parte da tarde. Ou seja, a nossa educação física era obrigatória na parte da manhã. Então, nós tínhamos 2 dias na semana que fazia a nossa prática. Bom, e aí o que ocorria? Nós tínhamos todas as modalidades, basquete, handebol, voleibol, futebol do salão. Mas tinha uma modalidade que hoje pouquíssimos clubes têm. Eu acho que só o Vasco da Gama permanece com, que é o atletismo. Eu não estou bem certo, que tem alguns colégios que... Mas o Vasco da Gama manteve. E o Flamengo, na época em que eu era aluno da escola, é o Colégio Estadual Camilo Castelo Branco, que hoje é do município, ela está situada no Horto. Nós corríamos na pista porque era obrigatório para cada escola que participasse dos jogos estudantis, participasse do atletismo, era obrigatório a participação no atletismo, o que foi aparecendo muita gente no atletismo. Hoje é dispensável o atletismo. Claro que existe a competição, mas aí é uma coisa muito fechada entre poucas escolas, o que antigamente era obrigatório que todas participassem. Bom, então nós fazíamos lá nossa salto de distância, salto de altura, corria, cada um foi se especializando. Eu me especializei em salto de distância e 100 metros rasos. Essas eram as minhas provas. Mas tinha algo que me chamava a atenção. Enquanto o time do Flamengo treinava e os meus amigos observavam os atletas, tinha uma figura dentro de campo que me encantava. O nome dele é Tião Mendes. Eu espero que ele esteja vivo e, se ele puder estar ouvindo, e mais uma vez eu vou dizer, esse foi o homem que me trouxe para a educação física como professor. Talvez até eu viesse... Tem sempre uma personagem que influencia a nossa vida, né? Impressionante. Então, o que acontece? A gente vai entrar um pouco já dentro dessa questão do preconceito. A nossa televisão, a nossa revista e a mídia, de uma maneira geral, sempre veiculou o modelo europeu. E aquela figura do Tião Mendes dando preparação física ao time do Flamengo, eu falei assim, eu quero ser igual aquele sujeito ali. Mas qual era a característica do Tião Mendes? Ele era corredor fundista. Mas qual a característica dele? Era um negro? Era negro? Era negro, sim, era um negro. Então, pelo que eu estou dizendo, eu me espelhei, porque o espelho era o europeu, né? Louro, de olho azul, bonito e tal. E Tião Mendes era um negro longilíneo. Ele era campeão, foi campeão pan-americano, sul-americano. E eu não sei, na Olimpíada ele chegou, eu não sei bem o resultado dele, mas nesses dois eventos esportivos, Tião Mendes foi campeão. E eu ficava olhando, porra, esse cara... Aí um dia o professor de educação física nos apresentou o Tião Mendes. E eu fiquei vidrado, uma criança, vendo um campeão, né? Seja do que for, a criança... Claro. E aí... Olha só o que é a energia que o ser humano, porque todos nós temos uma energia que nós desconhecemos. Aí, isso foi em 1969, a história que eu estou contando. Então, passou o tempo, eu terminei meu 50 anos, né? Terminei meu curso ginasial e cheguei até a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E concluí meu curso também em 79. E o mais interessante disso é que, em 1979, eu estava no campo do Flamengo dando treino com um time de futebol, só que não era o principal, era um time subindo para o juvenil, que era o irmão do Bebeto, que faleceu, né? O sobrinho do Toninho, que todo mundo lateral. Toninho lateral direito. Toninho lateral direito, quer dizer... Lembro. Então, olha só, como diz a história, toda vez que nós energizarmos parece que existe um poder que nos traz para próximo daquilo ali. E foi o que aconteceu comigo. Então, em 69 eu era atleta, aluno, né? Correndo, admirando
Em 79, eu estava ocupando o lugar de Tião Mendes, dando treino. Então, toda crença é uma profecia autorrealizadora. E a partir daí, eu comecei a andar no tempo, né, na minha vida, observando o que eu fazia em criança e o que eu estava e o que eu iria fazer com essa profissão. Aí comecei dando aula na academia, não sei o que e tal. E o esporte que eu joguei, eu fui remador do Botafogo também, cheguei a ser bicampeão da equipe, bicampeão juvenil, 74, 75, com o Pavão, o treinador. E joguei handball, cheguei à seleção também e tal. Aí o que aconteceu? Quando a gente se forma, o handball já não existe mais, porque as escolas não têm espaço físico para... Quanto menos espaço físico tiver, melhor, que eles gasta-se menos dinheiro, né? E a nossa sociedade não sabe o valor que tem a prática desportiva. Sabe porque vai para no noticiário, mas efetivamente nós precisamos ter um trabalho mais forte, com muito mais efervescência entre a juventude, e é onde eu vejo que essa violência que nós temos no Rio, ou no Brasil todo, ela vai se dissipando na medida em que o menino acaba observando uma nova maneira de ver o mundo, né? Ele vê o mundo de uma outra maneira. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te interromper porque você tinha que fazer só uma sua apresentação. Não vamos começar o programa não. Daqui a pouco você vai falar da sua entrada na escola estadual. Isso. Antônio Teixeira Maria Filho. Professor Antônio Maria Teixeira Filho. Professor, tem que valorizar o nome da categoria dele. E vamos falar então com o Jorge Barroso. Uma apresentação também rápida do como é que foi tua vida. Não, mas a sua está ótima. Como foi a sua vida, assim, rapidamente até chegar ao Brasil? Foi de avião. Cheguei Muitas vezes me perguntam... É bem uma observação de português. Quantas vezes me perguntam como é que o senhor chegou aqui ao Brasil? De avião. Caravela, isso era antigamente. Boa tarde, eu sou Jorge Barroso. Efetivamente tenho o prazer de ser amigo aqui do Dr. Alexandre Milagres. Grande amigo. E por coincidência estivemos juntos na mesma cidade sem nunca se encontrar. E nos encontramos na Cidade Maravilhosa. Isso. Eu nasci na cidade do Porto, que não deixa de ser outra cidade maravilhosa, famosa pelos seus vinhos, pelo seu futebol, pela sua história. E com 2 anos e meio eu fui para o país dos direitos humanos, já que estamos a falar de preconceito. E uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo, eu nasci no dia da França e fui para a França no dia de Portugal. Você nasceu no dia da França e foi para a França no dia de Portugal. Eu nasci dia 14 de julho. Então, dia 14 de julho é o dia da Bastilha. Só que eu não nasci em 1789, nasci um pouco mais tarde. Mas eu fui para a França no verdadeiro dia de Portugal, que foi dia 25 de abril de 1974, no dia da Revolução dos Escravos. Eu fui para a França em 79. Eu em 74, mas tinha 2 aninhos. Eu tinha cabelo naquela época. A falar de preconceito, quando se ouve, europeu, olho azul, loiro, esquece. Eu tenho que esquecer essa parte de loiro. Você era louro? Não. Não, mas o professor... O modelo europeu. Pois, por quê? Falando de preconceito, isso também é um preconceito. O europeu tem que ser loiro de olhos azuis. Não é bem o caso. E... continuando sobre esse assunto do preconceito, eu acho que todos nós nascemos com preconceitos. Sim, mas você não falou ainda da tua história. Calma. É assim não. Você saiu de Portugal, foi para a França. Correto. Fazer o quê? Eu primeiro fui para a escola. Primeira vez que fui alfabetizado foi na França. De lá me formei em Economia e especialidade de Marketing. Quando comecei a trabalhar, a primeira vez foi em Paris. Fiquei 7 anos no ramo automóvel em Paris e continuei nesse ramo até um dia ter
aquela vontade, não ia falar de sonho, acho que a palavra é um pouco forte, mas aquela vontade de voar com as suas próprias asas e montar a minha empresa. Mas eu queria montar a minha empresa em relação com as minhas origens. Então eu comecei a montar uma empresa com muita coragem de importação de vinhos na França, país dos vinhos. Eu importava vinhos de Portugal, Espanha e Itália. E tive a oportunidade de vir ao Brasil a primeira vez antes de trabalhar. A primeira vez foi tipo uma formatura, uma festa de formatura que nós tivemos. E vim para onde? Para o Rio de Janeiro. Para onde? Para Ipanema. E como quase todo gringo, já falando de gringo, não é? Como quase todo gringo, o primeiro lugar onde eu fui foi no Garota de Ipanema. Hoje, por coincidência, eu estou a trabalhar bem em frente ao Garota, lá num lugar também cheio de história, que é o Vinícius, que reabriu há pouco. E, como já ouvi falar, eu estou na esquina com mais moral. Isso. Por dentro de Moraes com Vinícius de Moraes é muito moral. Muito moral. Para quem não é do Rio de Janeiro, o restaurante Garota de Ipanema é um restaurante muito famoso aqui no Rio, porque diz a lenda, e parece que não é lenda, é realidade, o Vinícius estava com um tom na varanda do restaurante quando passou a Heloísa Pinheiro, e aí saiu a música Garota de Ipanema. Sim, um falou para o outro, olha que coisa mais linda. Mais cheia de graça. Quem é? É uma garota de Ipanema. Isso. E ela bem, vive com esse troféu até hoje. Correto. E eles, quando acabavam ali, iam para a frente do restaurante e falavam, vamos atravessar, vamos para Niterói. E não é Niterói, é o Vinícius. Se chama Vinícius porque ele costumava ficar lá fumando o seu charuto e debatendo sobre música e arte. E infelizmente Vinícius morreu de enfisema pulmonar, justamente por causa do cigarro que ele fumava. Mas aí você hoje é gerente do restaurante Vinícius. Correto. Isso. Ele até me fez um convite que eu estou devendo a presença, né? Vai lá. Porque ele falou que ia me dar 50% de desconto, talvez você aumenta um pouco. Aumentou, agora é só 40%. Só tem que pagar 40%. Não, agora é só 40%, desculpa. Bom, então, vamos agora para o tema principal do programa. Que é um tema bastante difícil, porque a gente fala sobre uma coisa que não é palpável, né? Que não é assim, não é tem uma estatística. Por exemplo, nós fizemos um programa passado aqui sobre feminicídio, e o feminicídio tem algumas estatísticas, quantidade, o local onde os feminicídios ocorrem mais, quer dizer, é muito mais palpável. Saem matérias de jornal descrevendo um feminicídio, às vezes a matéria é importante e fica rodando a semana toda até que se descobre o autor do feminicídio. É uma coisa mais visível para as pessoas. E já o racismo, ele não tem a mesma percepção, ele não é uma coisa tão concreta. Nós temos aqui 2 convidados, um negro e um não louro. E como é que é a percepção de vocês sobre a questão do racismo e do preconceito racial que vocês percebem? E você, quando for falar, Portuga, diga mais ou menos assim, que outros racismos, que outros preconceitos você viveu ou não, mas percebeu nas suas vivências em Portugal, França e Brasil? Fala, Israel. A questão da percepção do preconceito, ela é velada, né? Quer dizer, é uma coisa que vem, mas o negro sabe quando ele é aceito ou quando ele não é aceito, quando ele é bem-vindo e quando não é bem-vindo. E hoje até mudou muito essa história da questão do acesso do negro, por exemplo, nas universidades. A UERJ ainda não deu conta disso. Ainda ela é uma universidade que ela abre essa possibilidade, mas ela não deu conta, porque muitos brancos, por verem essa possibilidade de acesso por caminhos mais simples, vamos dizer assim, não é muito simples não, porque tem que comprovar uma série de coisas e ainda fazer
mandar pelo correio, mala direta, é um custo alto. Que eu fui olhar, porque meu filho estava na UERJ, inclusive, e eu disse, vamos fazer por aí, pelo menos nós vamos ficar dentro das nossas vagas. É muito complicado. Eu falei assim, faz a prova normal, não esquece o negócio da vaga. Porque tem que ter uma renda mensal, familiar, desculpe, em torno de talvez 1,5 salário. Como é que um sujeito... É complicado isso, 1,5 salário, você tem um filho na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então ele passou na prova e tal, está cursando lá. Mas houve até uma brincadeira, né? Mas na verdade, não é uma brincadeira, isso é muito sério, que as pessoas estavam se auto-identificando como negro. Você, por exemplo, tem a pele clara, mas seu avô era de Angola, aí você se auto-intitula negro. Mas peraí, não, meu avô era negro. Então, os negros resolveram fazer o seguinte, olha só, nós já sabemos quem é negro e quem não é negro. E se houver alguma dúvida, pergunte ao porteiro ou ao policial. Esses sabem quem é negro. Então, quer dizer, a coisa... Explica essa sua afirmação. Pergunte ao porteiro ou ao policial. Por quê? Sim, exato, porque o porteiro, se um negro se apresenta num prédio de acesso, ou como convidado, ele passa por uma triagem, que nós não percebemos com pessoas de outra raça, né? De outra etnia, né? Raça, né? Raça humana. E isso a gente não... Eu vejo eu frequento o Leblon, eu vivo mais no Leblon. Claro que hoje eu sou conhecido, mas eu percebo que quando aparece um menino de pele negra, eles travam. A polícia, então, vou contar uma história rápida. Eu estava, antes de entrar... Não, eu já estava no Camilo Castelo Branco, nessa época, e eu estava de férias. E minha mãe, eu sou de família pobre, minha mãe era lavadeira. E eu, de férias, jogando bola na rua, que eu morei em Botafogo. Antigamente você jogava bola na rua. Eu joguei muita bola. Eu também, mas eu não consegui jogar nem no time da rua. Eu só jogava quando botavam no gol. Bom, aí, o que aconteceu? Aí minha mãe passou por mim e disse assim, olha, eu estou indo à feira e você vai lá me buscar com as compras. Só que ela vai, hoje é chique, ia à feira meio-dia. Antigamente era xepa. 2 horas da tarde. A gente ia... E, no momento, então, eu percebi que estava na hora de eu chegar na feira, eu fui sem camisa mesmo. Eu não consegui entrar na feira. O policial já me barrou ali. Ele disse para mim, onde você vai? Aí eu disse, eu vim buscar minha mãe. Aí ele, mas onde é que está sua mãe? Aí começou uma série de perguntas que eu... Aí ele falou, não, você fica aqui comigo até a sua mãe aparecer. Ou seja, eu estava detido ali. Quantos anos? 12 anos. 12 anos. Então eu estava detido. Então eu fiquei ali. Aí passou a minha princesa Isabel, que é a mãe de um menino que estudava comigo. Sérgio foi para a seleção também comigo, handball, goleiro, bom goleiro. E ela passou e me viu ali. Mas ela não entendeu muito bem o que estava acontecendo. Me viu ali do lado do policial, que era um negro também. E aí ela disse, o que você está fazendo aí, Jael? Eu disse, esse moço não deixou eu entrar na feira. Ué, mas eu conheço ele. Ah, a senhora conhece? Aí ele me liberou. Então, liberou? Me liberou. E então, eu com 12 anos, eu já fui educado, estava sendo educado de como a nossa cidade, o nosso país trata um negro. Mas o policial não era negro? Sim. Então não entendi. Mas eles são educados para isso também, porque eles exercem uma função. Hoje eu não sei, mas num passado, eu vou ter que conversar com alguns policiais, que na formação deles havia, né, pelo menos o que a gente conhece, é que havia
uma proposta de, assim que você identificasse uma situação, observe se existe negro, né? E esse negro é o que vai começar, a história começa com ele ali. Então, a nossa história é sempre muito difícil, e nós temos inúmeras histórias aí dos negros. Eu posso ficar aqui relatando. Assim, mas Você aí podia relatar mais algumas, porque bom, há pessoas que não, ainda acreditam que não exista racismo no Brasil. Né? Tem, isso aí, olha só. Cita mais uma história que você eu vou lembra. citar assim. do nosso marechal negro que fez a revolta da Chibata. Ele se insurgiu contra a Marinha porque eu não estou aqui para apanhar, né? E os oficiais, e hoje a gente vê que até hoje a Marinha, difícil encontrar um oficial negro. E o nível é bem igual, não vejo diferença em termos de conhecimento das pessoas que Ingressam. Na Marinha, os que deixam de ingressar, até porque eles são, muitas vezes, demovidos da possibilidade de continuar a carreira. Então, eu tenho o irmão de uma amiga, e eu era namorado dessa menina, e eu fui para a festa, né, com ela. Afinal, não queriam deixar eu subir de maneira nenhuma. No prédio da festa. Lá na Ilha das Cobras. Ah, sim. Não queria que eu entrasse no ônibus. Aí o rapaz que é negro, né, o Otávio, ele se formou e tal. E ele é namorado da minha irmã, ele vai subir. Mas era o único negro que tinha ali. E outro, numa turma só tinha um negro se formando e na plateia negro nenhum. Nenhum. Então, eu fui na formatura do menino que foi... eu praticamente coloquei ele no basquete. Ele não jogava absolutamente muito pouco. E eu disse, Vitor, vem comigo que eu vou te ajudar. Só que você não... Ele tinha visto eu colocar um garoto no Flamengo, e ele ficou encantado. Eu digo, Vitor, peraí, vamos fazer mais uma coisa? Eu vou te botar num outro clube. Aí botei lá no Hebraica, o Hebraica tinha um basquete, então, e ele sobressaiu ali. Aí no ano seguinte ele foi para o Flamengo. Bom, esse menino foi parar em Santa Catarina, hoje é professor universitário, saiu da Rocinha, e através do esporte ele conseguiu chegar. Aí ele falou assim, professor, eu vou me formar. Falei, poxa, Vitor, que bacana isso, né? Aí ele disse, poxa, mas a minha família não pode vir à minha formatura porque não tem recursos. Eu falei, Vitor, quando é a sua formatura? Aí ele me deu a data, eu disse, já comprei a passagem. O senhor vem mesmo? Eu falei, vou. Era o único negro na turma. A minha turma, aqui no fundão, eram 100 alunos, 50 rapazes, 50 moças. Éramos 3 negros. A minha turma de medicina eram 200, e eu acho que tínhamos 4 negros, talvez. Então, essa seleção, ela começa dentro da escola. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do que tem se falado muito hoje na meritocracia. Uhum. Mas a meritocracia, ela vale quando todo mundo parte do mesmo ponto. Do mesmo ponto. O Jorge, fala um pouquinho, então, nessa mesma linha de observação do preconceito. Eu queria fazer só uma observação. Só uma Vocês observação. acham que aqui no Brasil não queremos ter um Barack Obama brasileiro? Não compreendi muito. Você está perguntando se aqui no Brasil se a gente nunca nós teria um presidente negro. Olha, se o Joaquim Barbosa se tivesse candidatado? Eu acho difícil. Quer dizer, para mim, ele entraria por ele pertencer a um segmento que... Ou seja, ele entraria pela cor e não pela inteligência. Ele entraria pela inteligência e pelas defesas que ele fez da democracia. Agora, se fosse pela cor, ele não estaria. É só você observar a quantidade de deputados negros que nós temos, vereadores, difícil encontrar. E os poucos que nós tivemos mataram a Marielle.
E puseram na conta dela uma série de erros, né? Como ela estivesse envolvida. Cara, ela era uma defensora da população negra com também. certeza, Não? exato, ela estava atuante. Na véspera do assassinato, se não me engano, no dia, ela estava reunida com mulheres negras para discutir a questão do empoderamento da mulher negra. Mas fala, Jorge, por que você fez essa pergunta? Porque eu sou também de uma família muito pobre, que emigraram para outro país, e nesse outro país onde a gente chegou é uma verdadeira terra. A França também é uma verdadeira terra de imigração, onde tem absolutamente de tudo. Você vê negro, você vê asiático, você vê loiro, você vê escuro, você vê muita gente oriente da África do Norte, principalmente as ex-colónias francesas. Marrocos, Argélia. Exato, Tunísia. Muito. Que vem criando alguns outros problemas, mas é precisamente por causa da religião. Aí já é outra questão. Outro preconceito. E, embora aquela terra seja a terra da liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Corretíssimo. O professor que esteve em Estrasburgo, como é que ele não vai saber traduzir isso? E é mesmo. Viu isso lá, o Dr. Alexandre, viu que lá... tem Estrasburgo, que fica, para quem não sabe, fica na fronteira com a Alemanha. Existe até lá uma outra língua, que a gente pode chamar de dialeto, que se chama o alsaciano. Eu tive que aprender um pouquinho de alsaciano para trabalhar com os franceses mais velhos. Os alsacianos mais velhos, sim, que às vezes não falavam francês. Agora já faleceu a maior parte dessas pessoas. Mas tem 40 anos. Por quê? Porque essas pessoas mais velhas... É o caso da avó e do avô do meu filho, da parte materna. Eles foram para a escola sobre o regime alemão. Porque aquilo foi 2 vezes alemão. Foi. E então o primeiro preconceito que tínhamos lá era contra os alemães. E como dizia um célebre filósofo francês, Jean-Jacques Rousseau, dizia que o homem nasce igual por natureza, mas é corrompido pela sociedade. Um dia, num debate com um filósofo, ele falou para mim que não concordava com isso. Eu achava certo. Até aquele momento eu achava certo. Sim, o homem nasce igual, e depois é que ele é corrompido pela sociedade. Ele falou que não. Dizer, a primeira coisa que acontece, ele faz essa observação, vai para a escola e vê as crianças. Se um é negro e 3 são brancos, eles vão apontar assim com o dedo, ele é diferente. Mas se ele for gordo, se for 4 brancos, se for um baixinho, gordo, feio, ele também é apontado do dedo. Se um tiver um problema no olho, ele também é apontado do dedo. Quantas vezes, olha, vocês que usam óculos, 4 olhos. Não, caixa de óculos, não é criança. Não, em português chama 4 olhos. Ou vidrinhos. A gente chama, em Portugal é vidrinho. Ou vidrinhos. A gente chama... O preconceito, careca também. Careca. Ou Portuga. Também me apontam do dedo. É por isso que eu sou muito, muito, muito a favor, pela minha experiência que eu tive lá, que os meus amigos, um se chamava François, outro se chamava Farid, outro se chamava João, e era uma mistura. E outro se chamava Kim Jong. Era tudo, era amarelo, só faltava azul, ou verde, o resto era tudo. E eu fui ensinado e criado pela meritocracia. Não importa a tua cor, não importa a tua altura, não importa a tua largura, importa é como é que tu és e onde vais chegar. Porque no desporto é igual. No desporto é igual. Há pessoas que não conseguem ser boas no... Eu joguei futebol. Joguei futebol 14 anos. Sabe porquê que eu nunca fui profissional? Porque eu era ruim. Senão podia ser um grande profissional. E eu joguei futebol. Aliás, quando eu jogava futebol, eu era zagueiro, mas me chamavam de açougueiro, que daqui para baixo, para mim, era canela. Então, e um dia, a primeira vez que eu quebrei a perna foi contra quem? Um negro. Um atacante. 2 cabeças a mais do que eu, mais largo que eu. Esse me deu uma surra. Me deu uma surra mesmo.
Por quê? Mais físico, mais Sofre importante. até hoje por isso. É quase. Mas eu acho que a gente... Nunca mais esqueceu. Nunca mais esqueci isso, cara. Não sei o nome Passa dele, um mas e-mail. acho que se o cruzar na Passa rua, um e-mail eu vou pra lembrar. ele. Foste tu. Eu vou falar para ele. Manda um e-mail para ele. Mas vocês não acham, agora eu vou deixar aqui uma pergunta no ar, vocês não Ele está acham... virando entrevistador, Barroso. Você dá para isso, hein? Vocês não acham que, em vez de falar de racismo, não acham que também existe uma certa vitimização? Eu sou negro, sou vítima. Eu sou gay, as pessoas têm que fazer tudo isso. Não, por esse mim. é um discurso bem moderno que Não, mas é uma sendo pergunta. colocado. Não, exato, É uma mas pergunta. Mas é o que está sendo Eu sei que, colocado. por exemplo, hoje a gente não pode falar nada. Quer dizer, Para já, negro... nós temos uma história. Eu passei. Sabe que negro é o único país aqui no Brasil onde se pode chamar de negro? Eu fiquei chocado. A primeira vez que eu cheguei, falar, ele é negro. Eu falei, não se fala isso. Moreno. Não, preto. Não, Como mas nos aqui- Estados Unidos. Nos Estados Unidos, uma pessoa que é mais escura é black. Na França, como é que é? É. Se a gente falar negre, que é a tradução, é muito pejorativo. Muito pejorativo falar negre. A gente não pode falar Mas isso. você está E aqui, quando eu cheguei, ele é negro. Mas sou homem. então você está confirmando o preconceito para você. Eles identificam o negro como negro. Não, tudo bem, o gordinho, o mais alto, coxo. mais baixo, né? Mas não tem mas ele ainda é aceito, por conta da cor da pele dele. E o negro é muitas vezes rejeitado. Eu não ia na época de ginásio, meus amigos não me convidavam para festa. Que interessante. E eram meus amigos, jogavam comigo, não os amigos de esporte, não, mas os amigos de sala de aula. Continuaria Eles fizeram- isso hoje? Como? Se tivesse 10 anos hoje, isso... Não, isso permanece. Permanece? Meu filho estava correndo, ele está na Finlândia agora, o Alexandre conheceu ele pequeno lá na BB. Ele correndo, porque ele é atleta em Botafogo, a gente morava em Botafogo, e ele passou sem camisa, as pessoas ficavam assustadas com a presença dele. E Você sabe porque eu me lembro, isso me fez lembrar uma vez que eu fui dar uma palestra num congresso internacional aqui no Rio, que na época, se não me engano, foi ali onde era o Hotel Nacional em São Conrado. E aí eu tinha ido sem carro e fui, quando acabou o evento, né, eu de blazer e tal, bem vestido, bem arrumado, acabou o evento, eu fui para um ponto de ônibus na praia de São Conrado. Quando eu cheguei no ponto de ônibus, as pessoas que estavam se importando, as mulheres com as bolsas, eu percebi claramente que elas seguraram a bolsa. Fazia isso, isso é. E eu não estava sem camisa, correndo, eu estava vindo de um congresso. Então, isso não é uma vitimização, isso é o que nós somos educados a falar baixo. Falar baixo. Porque há uma... Mas eu também fui educado a falar baixo. Não, mas é exatamente. Mas aí, então, porque eu tenho que ser europeu. Eu não sou europeu. Eu tenho que ter a minha voz, ela vai alcançar onde ela tiver que alcançar. E o negro tem na energia dele a dança, a festa. Eles gostam, né? Nós gostamos do... E aí nós passamos a ter que dançar polca, sim, Valsa. valsa. Você acha? Nós somos trazidos. Olha só, hoje. Não, você vê uma festa em Angola, é uma gritaria. Sim, gritaria. Então. E o carnaval o que é? Como? E o carnaval não é também uma gritaria? Sim, mas Não, são não, 4 dias por ano, né? E não é Eu só pensava isso. que era o ano inteiro. Não, e hoje o carnaval ele está completamente deformado do carnaval que nós tínhamos, que o doutor ainda permanece com areias ali, Bloco areia. fazendo bagunça, e eu estou me convidando aí para formar que eu sou de Botafogo. São pra Clemente. Não, eu sou da São Clemente, mas formar um bloco ali, onde as famílias se reúnem. Nós não queremos um bloco com 30 mil pessoas. O Bola Preta... Não, mas não vamos fugir do assunto, não porque vamos, o Jorge fez uma provocação com a questão da vitimização. E é bom que ele tenha feito, porque isso não é do nada que ele trouxe isso. Existe esse conceito que hoje tem uma onda chamando de mimimi, né? Define tudo como se fosse um mimimi. Quer dizer, as mulheres lutarem pelos seus direitos é um mimimi.
os gays lutarem pelos seus direitos é um mimimi. Mas quando a gente vai ver que o Brasil é o país onde mais se mata a população LGBT, você percebe que há que se denunciar isso. Isso não é uma questão só de politicamente correto a troco de nada. Você tem que denunciar que o gay não é para ser morto. O gay não, mas o gay é porque a partir do momento que o Brasil mata LGBT, e quando um gay aparece para defender uma causa, como foi o caso do Jean Willis, o Jean Willis era o único assumidamente gay no Congresso, na Câmara de Deputados, onde você tem 540 deputados e deputadas. Ele é o único assumido, e você vê onde ele está hoje. E eu já ouvi gente dizendo que a saída dele do Brasil é um mimimi, que, na verdade, ele foi fraco e papapá. Quer dizer, existe, do ponto de vista de quem tem o poder, todo mundo que é mais vulnerável, que se mostra e que defende a sua tese, é considerado como um mimimizeiro. E só quem vive a questão é que entende o que é esse preconceito. Eu me lembro uma vez que eu vi uma entrevista de um programa interessante, mas entrevistava um menino negro, magrinho, esquálido quase, e ele dizia que a coisa que mais doía nele é quando ele chegava num sinal de trânsito, para atravessar a rua, ele ouvia o barulho das trancas. Quando ele ia passando pelos carros na faixa, ele ouvia o barulho. Todo mundo trancando, achando que ele era um bandido perigoso. Você crescer com essa percepção, é assim que as pessoas me veem, eu sou um indivíduo perigoso. Isso faz um mal ao indivíduo, isso faz um mal à persona, que é, não sei... A autoestima dela fica sempre... Como você vai ter autoestima toda hora alguém segura a bolsa quando você aparece? Exato, e indiretamente ele está já dizendo o que você é. Quer dizer, você assume aquela identidade porque... Não, peraí, eu não sou, mas as pessoas estão me vendo assim. Não que ela queira, mas de tanto que ela vê, ela fala, realmente eu acho que nós somos assim. Não, ele não precisa ser assim, mas ele assume essa identidade coletiva, né? Que é onde as pessoas... Eu estou fazendo um trabalho, agora acho que eu falei com o Alexandre, lá na minha escola, eu propus agora, no coração do Leblon, o presidente da Cruzada São Sebastião. Leblon, para quem não é do Rio de Janeiro, é um dos bairros hoje que tem o IPTU mais caro do país, né? E eu propus a direção da escola... É a Europa no Brasil. A Europa no Brasil. A trazermos para a nossa escola o Educáforo. Vai atender a comunidade de São Sebastião, Cruzada, onde nós teremos 70 jovens que vão estudar para o vestibular. Uns já terminaram o ensino médio, mas outros... E o Educáforo, ele consegue 100% de bolsa nas universidades. Mas não é pública, não. A PUC ali acabou, e a menina, que foi a minha escola, tinha acabado de matricular 100% aí do Cáfaro, porque é uma ONG do Frei Davi, que eu conheci lá em Florianópolis, no Congresso dos Pesquisadores Negros, que você deveria comparecer a eu acho que vamos importante. Vamos. E o Frei Davi, que foi quem criou essa ONG, é no Brasil todo. E poucas pessoas conhecem esse trabalho. E, agora, a classe mais bem aquinhoada conhece. Nós é que não conhecemos. Aí o que fez? Uma menina de Ipanema se matriculou. Não é proibido. Você quer sentar na cadeira, senta. Mas ela passou muito bem na prova, ela conseguiu isso. Ela queria a bolsa. Falou, não, a regra do jogo não é para você. A regra do jogo para negros e brancos pobres. O imposto de renda batia 20 mil, a renda média da família, 20 mil reais. Não, isso aqui nós estamos atendendo a pobres e negros, que eminentemente eu trabalho
é feito para os negros, mas o Frei Davi abriu essa possibilidade. E lá em São Paulo também tem a Faculdade de Palmares, não sei se vocês conhecem, que ela é 75% de vagas para negros, mas é uma faculdade paga, só que é um preço, um valor em que a sociedade negra consegue pagar. Agora, é de ponta. E mesmo que não se atinja os 75% de ocupação com negros, essas vagas não são cedidas para outros, elas permanecem em branco, até que ocupe pelos negros. Então, Isso em Palmares, bom? em Palmares É bom? muito bom. É bom porque, então eu lhe dizer, a faculdade pública, ela era 100% para brancos. O que fez o governo? O governo... Como assim, para eu entender? 100% Não, para brancos. Eu sou negro, não posso ir? Não, deixa eu contar a história primeiro. Só para eu entender. A faculdade, ela é 100% vamos botar a classe mais bem aquinhoada. Vamos fazer assim? Hoje, o que fez esses nossos projetos? Eu quero 20% de vaga para negro. Ué, mas por que nós não estamos... Não, vocês tinham 100%, vocês estão reclamando, esses 20% a gente vai distribuir aqui. E vocês ficam com 100% de vocês, que é o que sobrou dos 80%, mas continua com 100%. Só que, esse momento aqui, nós precisamos resgatar a autoestima dessa nossa garotada, dos negros que não têm condições de estudar no Santo Agostinho, e estudam na minha escola, eles precisam de chegar à universidade também, e quando chegam lá, exatamente, mas quando esse vestibular, ele já ele é eliminatório na entrada. Quer dizer, na entrada da escola, né? Nem na entrada da Mas isso universidade. me choca um pouco, sabe por quê? Não existem essas coisas na Europa. Não, mas, bom. Porque o ensino lá é público, né? Sim, depende. Tem aquelas escolas criadas por Napoleão. Sim, mas a maior parte das público, escolas, correto. todos estudam na mesma escola. Então, por exemplo, meus filhos estudaram no colégio que ele se referiu, o Santo Agostinho. O custo do Santo Agostinho por aluno é em torno de 2 a 3 salários mínimos por mês. O professorado que trabalha lá tem um nível salarial que é 3 a 4 vezes maior do que o nível salarial do professorado do ensino público. Então, tanto os filhos que estudam lá, quanto os professores estão num nível dentro da sociedade, um nível econômico, que é díspare do resto da população, da maior parte da população. E quando você bota esses dois grupos para concorrer num vestibular aberto, padrão, não existe a meritocracia. Não existe a meritocracia. A meritocracia seria como na França. Todos fossem, todos fazem o primário juntos, o ensino fundamental, o ensino médio, e aí vão para a faculdade sem vestibular. Eu me lembro que Estrasburgo não tinha vestibular. Existe a eliminação exatamente. A eliminação se dá dentro da escola. Tem gente que entra e não passa do primeiro ano. Exatamente. Mas, por exemplo, o caso do meu filho. O meu filho também foi para o ensino privado. Por quê? Porque a qualidade do ensino privado é melhor que a qualidade do ensino público. Eu entrei numa faculdade pública. O meu filho já conseguiu entrar numa dessas escolas de Napoleão. Eu fiz faculdade de economia e ele está numa escola, numa business school, uma escola de economia, que quando ele sair lá, a possibilidade, ele ainda é novo, ainda tem 20 anos, mas ele vai sair daqui a 3 anos. Quando ele sair, o mercado vai se abrir muito mais fácil a ele do que se abriu a mim, por causa do nível. Exatamente. Mas você imagina, se você não só não conseguisse entrar na escola de nível maior porque você não tem recursos, né, porque é uma escola privada, mas se você não consegue entrar nem numa escola pública. Eu queria só... Sim, você não entra em nenhuma das duas escolas. Isso está errado. Tem que entrar na escola pública. Os meus amigos eram, mais uma vez, não era tudo uma mistura. E o nosso ministro da Educação agora, essa semana, disse que a universidade é só para elite. Ele disse textualmente isso. Quer dizer, ele já está sacramentando. Deixa eu só fazer... Elite
exclui Na, cor. na percepção dele... Sim, mas a né? elite exclui cor. Imagina, onde é que nós estaríamos hoje? Quem seria Elite, Se você pensar Quem seria na elite econômica, na elite financeira brasileira, financeira, vai ver quantos negros tem. Você pega os 500 mais ricos do... Não, deixa eu só fazer um adendo aqui, que há uma não identificação. O ensino público, ele é bom. Ele é bom. Junto com o particular. Então, eu faço, assim, uma proposta de nós irmos em algumas escolas, não precisa ser lá essa que nós citamos, e nós vamos ver a quantidade de doutores que existem. Na minha escola pública, 3 doutores. Eu sou mestre. Devemos ter 10 mestres na escola. Um grupo de 80. Então você vê que tem 3 doutores, 10 mestres, e o restante é especialista. Eu não sei se as escolas particulares têm um número tão grande de professores. O que problema... Fica uma pergunta. Você não está nem afirmando nem negando, né? Você não sabe. Não, eu não conheço lá, né? Mas não conheço. Mas o grande diferencial disso está na questão do poder aquisitivo também, né? Que essas crianças da favela... Mas isso existe em qualquer lugar? Não, peraí. Os nossos filhos, o meu também, eu tinha um pouquinho de dinheiro na época, nós conseguimos colocar os nossos filhos num curso de inglês. Os meninos que vêm da favela, só aqueles que ficam na passagem dos gringos, talvez eles consigam aprender alguma coisa, e eu tenho um aluno que aprendeu assim. Ele hoje trabalha nos consulados fazendo regulamentação do estrangeiro no Brasil. Ele trabalhava na padaria e ele gostava de ficar ouvindo. E aí ele começou a se interessar pelo idioma. Ele hoje fala 3 idiomas. Já não mora mais na Rocinha nem nada. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui é que na escola pública, nós somos mal pagos. Eu tive que fazer o mestrado por minha conta. Eu não tive... Agora, não benesse nenhuma. Não, hoje eu recebo... Não, mas não teve na época. Não, na época não. E eu perdi até o emprego, perdi a bebê, porque faltava, tinha que botava alguém no meu lugar. Então, na Europa facilitam as coisas que, para quem não tem dinheiro, você pode fazer um empréstimo, o estudante paga quando começar a trabalhar. Mas isso é outra história, porque aqui no Brasil mas aqui também os juros, não, vamos aqui, os juros no Brasil é fiéis. proibitivo. Proibitivo, é verdade. Chama-se fiéis aqui. Fiéis. E aí o que acontece? Não sabia. O problema todo é que essas crianças que vão para nossas escolas, elas não têm estrutura nenhuma familiar também. Que aí já nós estamos saindo um pouco do tema, mas que o negro está dentro do tema disso. Social. Mas é um tema exato e nós estamos dentro desse tema. E aí o que acontece? Essa garotada chega sem conhecimento nenhum. É muito complicado. Eu pedi. Mas onde existe a vontade de aprender? Não. É tirado deles a vontade de aprender. Acha? Eu vou te Então dizer. vocês vão fazer uma coisa. Nós vamos fazer um intervalo. Geraldo vai colocar 3 musiquinhas. O nosso programa é uma iniciativa do Centro de Apoio ao Tabagista. A gente luta contra o fumo e a favor das pessoas. E então nós vamos colocar 3 musiquinhas que têm a ver com o fumo, com o cigarro. Eu sou fumante à luz do sol e do neon. Quem não gosta de cigarro desconhece o que é bom pra tosse. Também não sabe que a bronquite infernal, juntamente com pigarro, são meu charme matinal. Vivo soprando por aí muita fumaça, com alegria, pose e graça, perfumando os salões. E assim de cores consegui os tons mais belos, são meus dentes amarelos e marrons os meus pulmões.
Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Para meus brônquios, alcatrão é vitamina e a doce nicotina, esperança de troféu. Pois do tabaco hei de ter a minha flor, um fantástico tumor que me levará ao céu. Mas se não ganho, afinal, o caranguejo, ainda há um desejo que eu quero consumado. Já que eu não posso ter de tudo, eu quero parte, pelo menos um infarte pra também ser safenado. A impotência não assusta, camarada, vale mais uma tragada que o prazer sexual. Um enfisema não está fora dos meus planos, pois fumante há muitos anos, o evento é natural. Uma gastrite duodenal, uma esclerose, finalmente em dupla dose, sei que um dia vou ganhar. E vou vivendo assim feliz a minha vida, até que a morte bem sofrida possa então nos separar. Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça, de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, Soa bem ao meu e ao seu ouvido. eu trago a música, É o que temos sempre oferecido. eu trago a música, Respiramos melhor o planeta e nós. eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. Efeito estufa é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, Soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. eu trago a música. Respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música. Mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz.
levante a sua voz. Eu me chamo Vange Souza, junto de Tony Garrido, a gente te convidou a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. e 98,7 FM. A onda que chega ao seu coração. Ninguém precisa de você. Fumar pra quê? Sem você estou melhor. Porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor. Já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? Antes tarde do que nunca, nunca é tarde pra aprender. Nem foi difícil assim te esquecer. Tudo é questão de querer vencer. Saúde a gente tem que ter, vontade a gente tem que ter, verdade a gente tem que ter, coragem a gente tem que ter. Ninguém precisa de você. Fumar pra quê? Você está sintonizado na 98,7 FM. Rádio Nossa Senhora de Copacabana. A onda que chega ao seu coração. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde, da Rádio Nossa Senhora de Copacabana. E o tema do programa de hoje é o racismo e outras formas de preconceito. Nós temos como convidados Israel Washington, professor da Escola Antônio Maria Teixeira, professor Antônio Maria Teixeira Filho, antes que o Israel me corrija, e também Jorge Barroso, economista e natural de Portugal, viveu na França e veio para o Brasil. Nós estamos conversando sobre o tema do racismo e do preconceito, e aqui no intervalo, o Jorge Barroso, que eu chamo de Portuga e ele considera isso um preconceito, eu não sabia, mas vamos discutir isso, hein? Está contando que ele nunca sofreu preconceito até vir para o Brasil. Qual é a diferença da sua chegada de Portugal, a sua chegada na França e a sua vinda para cá? Por que você disse que não tinha sofrido preconceito e sofreu aqui? Muito simples. Eu, na França, nunca ouvi nenhum francês a falar para mim, volta para o teu país. Você ouviu, volta para o seu país aqui? Sim. Me chamaram de colonizador, eu cheguei aqui em 2012, aquela primeira crise de 2008 na Europa, depois teve a crise de 2010, onde o Brasil estava super bem, estava lá no ar, não é? Até a revista The Economist pôs o Cristo voando como se fosse um foguete. Exatamente, correto. E já era um sonho para muita gente, muito europeu, é um sonho de conhecer o Brasil. E então todos os meus amigos falaram: tu que falas português, não sei o que é que estás fazendo aqui, vai para lá, olha para aquele país maravilhoso. Um tal de PT fez milagres, aquilo. E a economia bombando. Bombando, maravilhoso. E eu vim e cheguei a ouvir, eles vêm para aqui porque estão morrendo de fome lá. Juro para vocês que ouvi isso. Em São Paulo ouvi, está fazendo aqui o quê? Vai para o teu país. Acabou a época da colonização. Eu vi isso tudo. Mas isso é porque quando você chegou, esse avanço econômico já estava se revertendo e o país estava entrando em crise. Foi esse o momento que você chegou, foi esse? Exato. Não, o país não sabia que estava entrando em crise, mas
É uma palavra, fugindo um pouquinho do contexto, se me permite. Vocês falam de crise. Não existe crise. Como é que pode existir crise num dos países maior produção em vários itens? Maior produtor de soja mundial, um dos maiores de café, de laranja, petróleo, minério. Não existe crise. Existe roubo. É diferente. É diferente. Crise não pode existir. Crise existe quando há falta de recursos. Aqui não falta recursos nenhuns. O que é que o Brasil não produz? Um item que não produz. Falta talvez vontade. A gente estava a falar de escola. É uma coisa que me chocou aqui no Brasil. Para entrar para a universidade é preciso fazer o Enem, correto? Exato. É uma coisa assim, não é? O Enem. O Enem abre as portas para a universidade. Da universidade pública, né? Pronto, o Enem. Eu fiquei chocado com a taxa de não apresentação ao Enem. E toda a gente com uma boa desculpa. O meu Uber não chegou, o motorista do ônibus não parou, uma despertadora isso. No concerto de Lady Gaga, eles estão 2 dias antes lá, a acampar para ver a Lady Gaga. Por que não faz igual para o futuro deles no Enem? Sério? Você se ri, eu não sei se já existe algum estudo sobre isso. Você, como professor, Jael, existe alguma resposta? Por que se falta tanto a uma prova tão importante? Eu acho que é uma insegurança também. As pessoas, elas se preparam e não se preparam para o Enem. E elas percebem nessa trajetória que está lhe faltando alguma coisa, falta alguma coisa. E muitos também devem ter casos de não se esperar uma outra vez. Eu tenho alunos que preferem fazer de novo. Ele diz assim, não, eu faço ano que vem. Eu digo, e esse ano você jogou fora? Não, professor, é porque eu acho que eu não estou preparado. Quer dizer, eles reconhecem o despreparo deles. Não é a escola é boa. A escola é boa. Isso não é uma questão de força de vontade? Então, aí a gente entra dentro da questão do social e do preconceito. A eles é trazido que as escolas particulares são as escolas que produzem. É como se a escola pusesse dentro do sujeito. Não é. É o sujeito que se coloca dentro da escola e constrói o seu mundo. Assim como eu disse, que eu conheci um sujeito dando treino e eu me espelhei nele, trouxe espiritualmente, vamos dizer assim, a energia que ele me transmitiu e fui viver isso durante todo, e eu vivo isso até hoje. Eu procuro usar. Então, deixa eu lhe contar uma história. Quando eu estava fazendo minha dissertação, nós não tínhamos bolsa, mas há um controle da CAPES, né? E Sua dissertação de mestrado. De mestrado, é. Aliás, está na hora da gente entrar nela, né? Isso. Então, eu já vou começar a contar um pouco da história. 3 amigos de turma, 3 amigos não, 3 companheiros de turma, chegaram para mim, você não acha que o seu tema, que eu falei, a minha questão, a exclusão, a dificuldade de inserção do negro no basquetebol do Rio de Janeiro. Aí eles olharam, mas cada um no seu tempo, né? Os Estados Unidos é ao contrário. Hein? Os Estados Unidos é ao contrário, deve ser a dificuldade de um branco entrar no... Deve ser o contrário. Mas ali por uma outra questão. Uma outra questão. Aí eles chegaram, mas eu não sei se eles combinaram de falar em momentos diferentes. E eles, você acha que esse teu tema vai ser aceito pela CAPES? Aí eu parei, eu falei, que isso? Quer dizer, aí veio um, veio outro, eu passei uma semana tentando entender aquilo ali. Digerir aquilo que tinha sido dito. Exato, digerir, não, e me sentindo mal. Claro. Imagina você, no meio do curso, mudar todo o seu objetivo. Aí eu passei os dias muito tristes, mas teve uma hora que eu falei assim, não, mas é isso mesmo que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. Então, o que eu estou querendo, assim, demonstrando, que essas crianças, elas não são estimuladas dentro de casa, porque o pai trabalha o dia inteiro, trabalha na obra, a mãe é faxineira, eles não têm tempo de orientar os filhos para que eles possam... Não, meu filho, um ou outro ainda participa
Aí eles não têm um estímulo. Porque Eu também não tinha. A minha mãe faxineira e o meu pai pedreiro. Sim, não tive. mas você não viveu esse preconceito, porque além de ser isso, a gente sofre o preconceito de estudar em escola pública, de ter dificuldade de grana, de problema, de não ser aceito socialmente. Do carro fazer tlec-tlec Do, quando te- você do carro, passa. exatamente. Então, no meu caso, foi que a minha escola pública, que é a escola do Alexandre, era uma escola em que ricos e pobres estudavam juntos. Eu tinha uma amiga que tocava violino, o pai dela era médico, ela hoje é pesquisadora lá no Fundão, as duas irmãs são pesquisadoras lá no hospital lá do Fundão. Mas eu tive oportunidade, porque eu comecei a me espelhar, eu falei, poxa, ela tem... Eu não tinha Barça, ela tinha Barça em casa. Eu tinha que ir para a biblioteca e se é que tinha. Eu tinha que caçar. Então, eu falo algumas vezes na minha escola, nós precisamos, essas crianças que entram, crianças são jovens, 14, 15 anos, que entram na escola, eles precisam ter uma aula, um mês de aula, mas não de aula, e sim eles poderem elaborar a vida deles. Eles não têm essa possibilidade de elaborar. Eu não tive também, mas eu me espelhei por acaso. Foi uma coisa do acaso. E eu também tive uma outra. Eu nas férias, tinha o neto do general, né, o Eterno, ia para lá, então eu era convidado, porque o menino só tinha irmã. Mas, Israel, você teve dificuldade de aceitação do seu tema para a sua dissertação de mestrado. Isso. Repete o título. Vamos lá, já são mais de quase 20 anos. A inserção... Dificuldade de inserção do atleta negro no basquetebol do Rio de Janeiro. Então, você é professor de basquete, campeão Também, brasileiro pela também, escola, também. bicampeão brasileiro por uma escola pequena da Zona Sul do Rio de Janeiro, campeão brasileiro. Como é que você percebeu que existe essa dificuldade? Bom, dentro do trabalho eu comecei a fazer a pesquisa, né? Catalogar, ver quem era. E eu descobri, assim, quer dizer, eu já sabia, mas a gente precisa colocar isso no papel. De 700 jovens da categoria mirim ao juvenil, haviam 4 armadores negros. Para quem jogou basquete ou futebol, o armador é o cérebro que pensa, né? É um Jordan, Então, eu sou da época do Jordan, tem os novos aí que jogam muito, né? Então aqui não é aceito isso. Eles querem um nenê. Opa, 2,15 metros. Nenê é o negro brasileiro que joga nos Estados Unidos. Que é o único que joga mesmo. Os outros foram para lá para vender produto. Vender produto. Eles vendem. O americano é fantástico, ele sabe ganhar dinheiro. Sabe fazer negócio. Isso aí, sabe fazer negócio. E, claro que os outros completavam o time, mas dá 3 minutos, 2 minutos. Então, esse trabalho eu venho fazendo ao longo desses anos, como eu falei no início. Eu venho cuidando dessa juventude negra. Eu cuido dela. Sem que ninguém perceba. Vamos voltar à sua tese. Você detectou que de 700 meninos, jogadores, só 4 armadores eram negros. Que é a posição que pensa no basquete. Exatamente. Como se o negro não soubesse pensar. O negro tinha que ser grande para jogar no garrafão, marcar pontos, mas ele não pode comandar o time. Porque esse grande, volta à época da escravidão. Né? Você conhece um pouco de basquete, sabe que lá embaixo é onde a pancadaria come. Embaixo da cesta. E quem joga lá fora joga solto, joga se apresentando, e ele é o finalizador. É o Stephen Curry. Sim, mas o Curry é negro. Ele joga muito. Mas aqui... Não, o Curry é branco. Do quê? O Stephen Curry, aquele branco de quê? Não é branquinho, não? Eu não sei. O cabelo dele é enroladinho, mas ele é branquinho, a pele dele é branca. Mas vamos, segue lá. Ele é sarará. Segue. Bom, já dizia. Então, de 700 jovens, eu diagnostiquei 4 armadores negros. Eu falei, tem algo errado. Se nós somos mais de 50%
E aí eu pensei... Não, mais de 50% da população brasileira é negra. Negra, sim. Nós somos mais de 50%. E aí eu pensei, bom, a sociedade é excludente. O clube é uma célula da sociedade e também vai excluir. Pronto. Aí eu fechei a questão, porque se nós temos uma sociedade preconceituosa e que ela exclui, o clube nada mais é do que uma célula dessa sociedade. E assim, não acha que temos umas diferenças naturais? Por exemplo, qual foi o último branco vencedor de uma maratona ou do 100 metros? Eu não me lembro. Também não. Tem aquele inglês, mas tinha o inglês... Eu não me lembro disso. São características físicas. Mas eu acho que... Isso não é uma questão de preconceito. Uma pessoa é assim, outra é assado. Não, eu concordo. Um é médico, o outro é carpinteiro. Mas você ainda citou os Estados Unidos aí, que eu não ia nem citar. Quer dizer, então, seria o contrário. Lá nos Estados Unidos, branco ou negro vai jogar. Eles não tem... Para mim é normal. É normal? Sim, é normal. Eles não, Mas pelo que você percebe, aqui não é normal. Aqui não é normal. Aqui existe... Não, tem coisa... Não, e se você for pensar numa outra vertente, mas ainda dentro do esporte, se você for ver a quantidade de jogadores negros que tem nos clubes do Brasil, talvez seja esses 50% ou mais. Mas se você for ver quantos desses são técnicos de futebol... assim como técnicos de basquete também. Quem são os técnicos de futebol negro que a gente se lembra? Quem são os goleiros? Os goleiros negros. Seedorf. No nosso percentual de goleiros, quantos goleiros são negros? Há determinadas posições que aparentemente não foram feitas para os negros. E eu não acho que seja por uma questão de biotipo, de físico de role só, não. Eu acho que é realmente essa posição é de muita responsabilidade. Inclusive o nosso goleiro de 50 morreu com o estigma de ter sido a culpa da derrota. Goleiro Barbosa. Goleiro do Ele Vasco. era negro? Negro. Sim. E era um dos melhores, foi um dos melhores goleiros da história, mas aquele gol que ele tomou, talvez se ele não fosse negro, ele não tivesse levado essa pecha por tanto... Ele morreu assim, né? O Valdir Pérez tomou vários gols. E até hoje ninguém morreu. Não, até hoje ninguém morreu daquela seleção do 7-1, não é? Do 7-1 não. Não, ninguém morreu. Estão todos vivos. Isso. Então vamos só voltar um pouquinho também, falar um pouco da natação, que o basquete a gente vai para os Estados Unidos. Lá está, Brasil... ótimo. Desculpa, natação. Isso. Raro ver um negro na natação. Mas como é lógico, como é lógica também a diferença, que um branco dificilmente vai ganhar um 100 metros de corrida. Um branco dificilmente vai... Mas uma coisa é você, maratona. ter um nadador que vence, outra coisa é quantos praticam a natação. Que é a história da meritocracia. Quantos praticam? Não tem. Nós agora que estamos fazendo aí eu vou empurrando, eu faço esse trabalho assim, sem que as pessoas saibam, eu vou colocando. Não, ele é bom. O João Saldanha, eu lembro dele que ele disse uma vez que ele foi para uma excursão e aí o Botafogo, ele viu um cara tal de Chicão. Porra, Chicão, esse é um negro enorme. Aí ele ligou para o presidente que ele queria já contratar o tal Chicão. Aí o presidente, como é que ele é? Ele falou, não, é louro, alto, forte, cabe bem. Quando o presidente viu, era um negro mesmo, senão não teria contratado. Se fala que é um negro, o João Saldanha, então a gente pensa assim, o que fazia desse homem, assim, gostar do jogo? Ele não gostou do negro, ele gostou do jogo. Assim como ele disse que o capacete, o Júnior, com esse cabelo, você não joga comigo, que essa porra dessa bola bate, sobe, eu quero cuca. E aí, voltando, vamos falar da natação. Em 2000, aí você falou da questão da velocidade. Então, eu vou te apresentar Edivaldo Valério, conhece? Não. Não, poucos conhecem. Olimpíada de 2000, equipe de natação montada, e havia
um menino negro que foi como reserva dessa equipe. Reserva. Se alguém machucasse, ele ia completar alguma coisa lá, uma prova. Que nem no futebol, igual. Isso. Ele foi como reserva. Mas ele não ia nadar, ele ficava lá aguardando. Bom, o Brasil não ganhou nada. E faltava a última prova, que era o revezamento. 4x100. Prova de velocidade. Um nadador se machucou. Tá. Aí puseram o Valério. O apelido dele, que todo negro tem até apelido, é Edvaldo Bala. Edvaldo Bala. Puseram ele. Mas a equipe, que eu cito o nome deles todos, que eu acompanhei isso de perto, quer dizer, eu não estava lá para ver tudo, mas eu soube que eles não queriam que ele fechasse a prova. Porque o cara que fecha a prova é... Então, nadou Gustavo Borges, Xuxa e o Jaime, e ele fechou a prova. Para quem nadou, eu nunca fui nadador, nado mal a beça, mas gosto de nadar por causa da saúde. Para quem nada, sabe que se você me deixa a piscina em quinto, é mais fácil eu cair para sexto do que... Então, os 3 caíram na água, deixaram a piscina para o Edvaldo Valério em quinto. Esse sujeito baixou o espírito nele. Terceiro, a única medalha que o Brasil tem na Olimpíada de 2000 foi um negro que trouxe. Edvaldo Valério. E o técnico deles chorava aqui em Vitória, porque esse menino, mesmo sendo um estado, que ele é baiano, sendo um estado de eminentemente negros, 100% de negros, vamos dizer assim, na Bahia, ele não conseguia nadar, porque ele não tinha dinheiro para frequentar o Vitória. Próximo. E aí o que fazia o treinador? Botava ele em provas de travessia perigosas, mar aberto, para ele ganhar um dinheiro para poder pagar o clube e ele poder treinar. O treinador dele aqui na Bahia, que não foi para a Olimpíada, ficou aqui, chorava copiosamente, e isso está no YouTube aí, se alguém quiser observar. Deixa eu fazer uma observação. E eu fui aqui. atrás dele no troféu São Paulo e cumprimentei. Tem um ouvinte nosso aqui, o Bruno Oliveira Duarte. Esse programa aqui é um programa de debates. O debate ele é bom quando você tem opiniões que têm um objetivo, mas às vezes abordam as coisas de forma diversas. E tem o Bruno está aqui pegando no seu pé. O Jorge, ele diz aqui que o professor Israel entende... Não, primeiro... Deixa eu ver qual que veio primeiro. Professor Israel, entendo o que o senhor fala perfeitamente. É preciso explicar para o senhor português economista, o senhor português é Jorge Barroso, o Bruno, o seguinte ditado existente no Brasil: filho de peixe, peixinho é. Ele, o senhor português, precisa ler um pouco os textos de Bernard Charlot. Olha aí, meteu para você essa. E depois ele mesmo diz, já num outro comentário, que eu acho que ele não sabia, né, quando ele fez esse comentário, que o nome do Israel era Israel. Concordo com o professor de camisa amarela. E não entendo as dúvidas e sinuosas descrenças do senhor de camisa branca com sotaque de português. Poderíamos convidá-lo a lecionar uma semana em qualquer escola da rede pública, estadual e municipal do Rio de Janeiro. Essa imersão lhe trará profundo entendimento, e botou ponto de exclamação 4 vezes, né? Então, eu não sei exatamente o que ele gostaria que você percebesse passando uma semana nas escolas brasileiras, mas está feito aí a recomendação e o convite que você leia. Obrigado, Bruno. Bernard Charlot. Se for para a escola, vão falar do colonizador, vai ser preconceito. Bruno, talvez você esteja se solidarizando com a realidade que o professor Israel está trazendo para nós, por viver mais essa realidade brasileira, né? Talvez você, por isso, tenha dificuldade de aceitar um pouco a percepção do Jorge Barroso, do meu amigo Portuga,
porque ele traz uma experiência diferente. Você sabe, o Jorge, acho que eu nunca te contei essa história. Eu vivi em Estrasburgo, como o Jorge mencionou aqui. E como o Jorge também mencionou, Estrasburgo fica a 5 minutos da Alemanha. É tipo daqui até Ipanema. Exatamente. Só que tem uma fronteira, uma aduana. Então, o supermercado na Alemanha era mais barato que o supermercado francês. E eu vivia com meu dinheirinho contado. Então, eu pegava um ônibus em Estrasburgo, que fica na Alsácia, atravessava a fronteira e ia fazer compras. Eu vivendo na França, sem praia, a minha pele, os ouvintes me perdoem a comparação, mas a minha pele, assim, do meu braço, do meu rosto, é da cor da minha bunda, que é muito mais clara. Então, eu não tinha... Minha melanina ali ficou mais... Eu nunca fui assim, eu também eu sou quase negro agora. Nunca fui assim. Eu sou assim, Bruno, da cor do t-shirt. Mas aí, quando eu passava pela alfândega, entrava um policial da alfândega no ônibus, e ele entrava, e o ônibus lotado, e eu sempre peguei o último lugar. Como eu tenho as pernas muito grandes, eu pegava a última poltrona que ficava no corredor, que não tinha poltrona na frente. É o que eu faço. Ele olhava para todos os bancos, e a única pessoa que ele pediu passaporte era para mim. Sabe que hoje não existe isso? Sabe que, segundo os meus amigos, a questão não era por eu ter traços negros, mas é por eu ter traços que eles entendiam como árabe. Sim. Então, eles eram... Quando eu mostrava que era Correto. do Brasil, acabava o problema. Não, eles me liberavam, mas toda hora que eu ia para Kel, a cidade chama Kel, eu ia para lá pelo menos de 15 em 15 dias. Não teve uma vez que eu não deixasse de ser o único a ser... Agora, você... Mas isso é mas olha só. outro problema também, que também é um preconceito, mas com esse preconceito também morre muita gente, que é com os muçulmanos que colocam bombas e essas coisas. Isso é outra história. Só para agora para afirmar mais uma coisa. Mas é a mesma coisa. Acabou agora isso a história. Agora até tem um metrô, o tramway, não é? O tram aéreo que atravessa, não para. Agora não existe. Não para parar. mais lugar nenhum. Não, porque não existe. agora o mundo europeu é todo Acabou. mundo uma coisa só, mas naquela época não, né? Acabou. Quando eu atravessei a fronteira dirigindo o carro da Alemanha para a Áustria, esqueci, nem sabia que estava na Áustria, e levei uma multa de alta velocidade. Sim. Na Alemanha era permitido, na Áustria não. Eu não sabia que estava na Áustria. É incrível. Agora não tem fronteira. Agora, essa questão do preconceito também às vezes me passa. Eu sou estudante de teosofia, e no estudo da teosofia e no estudo de qualquer religião, você começa a perceber que existe uma unidade, né? O budismo chama de unidade, o cristianismo, por exemplo, chama de fraternidade. Parece que esses iniciados, eles vieram para nos dizer uma coisa simples: nós somos todos iguais. E cada um nomeia isso de uma maneira. Quando você lê a doutrina budista, o que eles chamam de igual é dito de uma forma. Quando você se aprofunda nas palavras de Cristo, o que ele entende como fraternidade é praticamente a mesma coisa que Buda entendia como unidade. Só que Cristo não costuma falar unidade. E a percepção que eu tenho, então, é que nós não entendemos isso. Nós, discípulos de Cristo, de Buda, outros de Rama, outros de Krishna, nós não entendemos que existe essa questão, parece que ser a questão básica do universo. Nós somos iguais. Tanto é que, se você for analisar os corpos nossos, se você dissecasse os nossos corpos a nível atômico, nós somos feitos, a maior parte, de H2O, né? 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, quer dizer, 70% da gente é água. Nós temos cálcio, nossos ossos são predominantemente feitos de cálcio, e quando você vai ver, está lá, nós somos a tabela periódica. Você sem cabelo, você com um pouco mais, eu um pouco mais, mas nós somos a tabela periódica, nós somos ali nitrogênio, oxigênio. E quando a gente depois, eu venho, não de assistir, mas eu venho de ter meus 2 pais exumados
houve falecimento de uma tia e para colocá-lo na mesma sepultura tivemos que exumar meu pai e minha mãe. Quem esteve no momento lá viu que não havia mais nada, a não ser ossos, não havia mais nada. Quer dizer, e se você for analisar aqueles ossos, não tem cor, não é osso de branco, osso de negro, osso de asiático, osso de pele vermelha, porque ali só tem cálcio. Então, só tem um mineral, porque, enfim. Então, a impressão que eu tenho é que, em nós não entendendo essa questão da fraternidade na unidade, a gente quer o poder. E no poder, a gente tenta afastar. E quem é que está no poder no mundo hoje? É o homem branco. E o homem branco é o poderoso. Se você for analisar as maiores fortunas do mundo hoje eu estive lendo que o Zuckerberg, nós estamos aqui fazendo essa transmissão no Facebook, Zuckerberg passou a ser a quinto maior bilionário do mundo. O primeiro é o da Amazon, o Jeff Bezos, o segundo é o da Microsoft, o Bill Gates, e por aí vai. Então, se você for ver, todos os homens são homens brancos. E o Carlos Slim? O Carlos Slim é aquele mexicano, não sei. Ele não é muito bem branco. É moreno, não é? Não é negro, não é branco. O Carlos Slim é a quarta maior fortuna. Fala perto do microfone. Mas ele é uma das maiores fortunas mundiais. É o quarto maior bilionário do mundo. O Carlos Slim? Carlos Slim. Que ele trabalha com rede de comunicação e trabalha com telefonia. Ele é o pai da Claro aqui. Exato. É o dono da Claro. E pelos vistos vai ser da Globo também. Mas só para concluir meu raciocínio, e a bola vai para vocês de novo. Se você pega, eu sou homem branco, vamos dizer, quem é que eu tenho que começar a eliminar? Primeiro, outro homem igual a mim. Então, eu tiro os negros. E se tiver um outro homem igual a mim, que seja branco também, se for gay, eu tiro o gay. E se ele tiver alguma doença, eu tiro ele da doença. E daqui a pouco já separei todos do meu gênero. Vamos para o gênero feminino. Então, vamos tirar as mulheres, né? Tiro as mulheres da competição, pago menos a elas, deixo elas em casa, mando elas botar burca, e não pode ver o mundo, e cobre a cabeça, e vou tirando, vou eliminando. E aí o que acontece? Sobra um número pequeno. E do ponto de vista, assim, quando a gente pensa assim, você que é economista, a última, me corrija se eu estiver errado, mas a última que eu soube é que as 20 maiores fortunas do planeta têm metade do 50%. Dinheiro Correto. do resto dos 7 bilhões de pessoas. Correto. 20 unidades, 20 famílias. 20 famílias, tem metade do dinheiro que o resto está com 7 bilhões de pessoas. Vamos supor, nesse preconceito, vamos supor que essas 20 famílias são brancas. Tá. Provavelmente são. Não sei. Mas não estão nessa... Vamos supor. Mas eles, os árabes, correto, têm muito dinheiro. Não, mas eles não querem mostrar. Não querem mostrar. Só um deles é que comprou o Paris Saint-Germain para se mostrar um pouco, mas só foi uma vitrine para se mostrar. Que comprou o clube que tem uma torre. Mas as maiores fortunas estão nos Estados Unidos e na China hoje em dia. Correto. Voltando a isso, essas 20 famílias... Vamos supor, vamos entrar dentro desse preconceito. Todas brancas, lourinhas de olhos azuis. Vamos supor que dentro dessas famílias tenha uma moça bonita, uma filha bonita. Você acha que ela queria ficar, meter como namorada, como marido? A você? Sim. Não sei. Isso é uma boa pergunta. Não, mas eu vou falar que não. Aqui não é o Tinder, não sei se daria match em você. Mas eu vou falar que não. Desde já, não. Por quê? Porque eu sou pobre. Esse é um novo preconceito. Que não é de negro, que não é de cor, não é nada. Mas jamais eles querem que alguém de estranho entre para partilhar o bolo. Mas você está... É a mesma história que a monarquia. Mas você está corroborando com o que eu estou dizendo. Quer dizer, há uma tentativa de eliminar o máximo possível. Gostei muito, correto. Para manter o poder. Mas de qualquer forma, mesmo isso não é só contra isso, negro, é isso que eu quero falar. Não é só contra negro. O negro é um dos que precisa ser eliminado da disputa. Mas mesmo havendo esse preconceito contra o pobre, você não é negro. E mas o resultado vai ser o mesmo. Nunca vou entrar dentro dessa fatia do bolo. Não é o mesmo. O resultado nunca vou entrar que para ter direito de sentar à mesa e comer uma fatia daquele bolo. Não vou. Mas, de qualquer forma... Então, legal. Então, vamos lá. Nós tínhamos um grupo de negros
E a cada 2 semanas nós saímos pelo Rio de Janeiro para jantar com as esposas nos restaurantes da Orla Marítima. Então, Tarantela, Degrau, a gente ficava andando. Nós encontramos, como diz a música do Tim Maia, do Leme Pontal, um garçom negro lá no Fiorentina. E, coincidentemente, esse rapaz se chama Israel. Só que não do meu tamanho, baixinho e tal. E Ana Davis, Chicão, você conhece essa turma? Nós íamos, o Jorge Alberto, que é o coronel do bombeiro. Então, nós íamos de bar em bar, fazendo esse tour. Uma baratona. Isso, uma maratona. Baratona. E aí, nós, o Fiorentina, nós demos ao português, que era o dono da casa, uma placa e demos uma medalha para o único garçom negro. E nós homenageamos, então, a casa por ter esse privilégio de ter um garçom negro. É um privilégio. E qual é a sua percepção, a percepção do seu grupo? Que conclusão que vocês chegaram? Então, pode até não estar correta a conclusão, mas qual é a conclusão que vocês tiraram disso? Então, o que nós estamos observando? Que pode ser pobre, que não seja negro. Os nordestinos todos, nada contra os nordestinos, eles têm que trabalhar também, todos temos. Mas o que inibe ou o que falta ao negro para te servir um copo de água ou um prato, uma lasanha na sua mesa? Eu posso responder a isso? Peraí, e aí? Ele é gerente do Vinícius. Restaurante, vamos ver. Então eu vou. Não, mas eu estou contando a história que nós vivemos e que hoje eu acompanho isso. Hoje o grupo não sai mais, cada um. Mas a gente se encontra algumas vezes. Mas nós temos assim uma dificuldade de encontrar esse. E hoje eu estou chegando à conclusão que, primeiro, que voltou a história do QI. Né? O que indica? O que indica. Mas isso é tipicamente brasileiro. Não, isso. Por que eu estou dizendo isso? Que hoje pessoas, assim como meu filho, que fala 5 idiomas, ele tem dificuldade de entrar no mercado de trabalho. Porque o RH hoje está na rede social. Ela não está mais na entrevista pessoal. Ela vai para a entrevista pessoal depois que foi feito um diagnóstico de quem é, a cor que ele pertence, a não ser que seja alguém indicado por alguém. Se não for assim, a coisa não fica muito difícil. Agora, se você disser que o supermercado está cheio, mas está cheio de universitário também, não é só de pessoas... Jorge, você como gerente de restaurantes, Eu tive por que tem tão pouco garçom negro no Brasil? Simples. Nós fizemos agora um processo seletivo. Temos 42 pessoas a trabalhar lá, em 2 turnos, 42 pessoas. Eu não tive uma pessoa que se apresentou negra para trabalhar no salão. Em contrapartida, eu tive a sorte de trabalhar não com um lava-pratos, ajudante de cozinha, mas sim um chefe de cozinha. Quando eu falo preto, negro, eu ainda tenho alguma dificuldade em falar negro, eu acho pejorativo. Eu falo preto, como na França se fala noir, ou nos Estados Unidos black e não negro. Bom, enfim. Eu tive a sorte de trabalhar, mas quando eu falo negro, ele é negro de espelhar, brilha. Com um chefe de cozinha, que é o Léo, e a gente se prometeu que vamos um dia trabalhar novamente juntos. Separámos por motivos profissionais, ele está num lugar, eu estou no outro. Mas eu gostei muito, muito de trabalhar com essa pessoa. Eu não olho para... Eu, pessoalmente, não me interessa a tua cor. Não me interessa a tua altura, o teu peso, o teu cabelo. Interessa é quem tu és. Isso foi a educação. Agora que no Brasil
vocês falam, até os auditores falam que eu não conheço o Brasil. Ouvintes. Claro, ouvintes. Auditor aqui já Eu pode falar muito em auditoria no Brasil. Obrigado, correto. Os ouvintes também falam, eu tenho que estudar mais, ver mais sobre o Brasil. Também estou aqui há pouco tempo, não é? Há muito pouco tempo. Eu cheguei final de 2012 e eu vou vendo as coisas. Não podem esquecer que eu fui criado até os 41 anos noutra cultura. Noutra cultura, exatamente. E o que é que nós falávamos? O Brasil é uma feijoada, é um melting pot. O Brasil tem de tudo. Sempre... E é uma das riquezas do Brasil. Mas sempre nós falávamos na Europa que é comum ver no Brasil um homem grande, forte, negro, com uma loira de olhos azuis, vice-versa, uma loira, um loiro com um branco, com uma mulata. Sempre falamos isso. Então, para mim, o Brasil era um dos países também mais democráticos. Essa é a ideia que eu tinha, a imagem. Quando eu chego aqui, vejo pessoas que falam comigo disso, de preconceito. Eu sou negro. Negro. Eu, por exemplo, é uma coisa que me chocou. Eu ouvi falar que tem cota para negro. Outra coisa que me chocou muito simples, vou para o metrô e vejo um vagão de metrô para as mulheres e dizem, por quê? Isso. Porque é a realidade. As mulheres, por amor de Deus, eu amo. Mas é a realidade. Eu amo o sexo feminino. A realidade, isso é uma defesa. Mas sabe que não existe isso na Europa? Claro que não. Não existe. Exatamente. Eu acho isso um absurdo ter um vagão para mulher. E quando me explicaram o porquê, é isso mesmo, uma necessidade, uma preservação. Porquê? Porque mulher é, como é que chama? Tocada, não é? Leva toque. Como é que você chama? Bulinada. Bulinada. Tem o termo é molestado, uma coisa assim, é agredida, na verdade é agredida, ela é violentada na sua... Se bem que ontem eu estava separando uma matéria da Espanha e botei no meu Face, porque uma menina filmou um indivíduo na Espanha atrás dela, ao meio-dia, se masturbando, andando atrás dela se masturbando. Agora a polícia espanhola está lá procurando. Quer dizer, esse tipo de... Mas também não deixa de ser aquilo que eu estava mencionando antes. Há uma questão do poder. O homem acha que é mais poderoso que a mulher, que pode mexer com a mulher. Mas viu? Existem esses casos na Europa. Por que não existe então um vagão para a mulher? Não acha que também a gente está indo muito na vitimização? Eu, sinceramente, eu entendo o seu ponto de vista, mas eu estou aqui para entrevistar. Você pode responder essa questão da vitimização, que nós daqui a pouco vamos encerrar o programa. Nosso programa nunca teve a pretensão de esgotar tema nenhum, porque é impossível esgotar os temas. A gente até pede desculpa aos ouvintes, que às vezes, puxa, mas podia ter abordado isso aqui, podia ter falado aquilo. Mas a gente até traz o tema novamente no outro programa, mas não vamos deixar a ideia da vitimização e do mimimi. Eu queria só colocar uma coisa. Ele colocou aqui que ele não vê a questão da cor. Mas aí você vem de um outro continente que talvez veja outras coisas, que não a questão da cor. Mas isso que você está falando é da sua particularidade, é uma coisa pessoal sua. Sim, claro. A sua maneira de ver. Nós que estamos aqui, eu há mais de 60 anos, 63 anos de Brasil, hoje eu sei o quanto eu sou respeitado, mas eu tive que me impor. Isso você nunca se impôs para ser o que você é. Claro, aqui no Brasil, sim. Sim. Então, eu já começo a responder a sua questão da vitimização. Tá? Então, se você, que é uma pessoa que vem de fora e que é reconhecido pelo brasileiro como o sujeito, o cidadão que vem da Europa, porque nós somos europeus, e a gente tem, assim, aparece um americano, eu tenho necessidade de falar com ele em inglês. E ele não tem nenhuma vontade de falar comigo em português. Não, correto. Apenas ele... Mas o americano sempre é assim. Quando se fala duas línguas, você é bilingual. Quando se fala três línguas, você é trilingual. Quando se fala uma língua, você é americano. Mas o meu filho, ele trabalhava num hostel, e aí tinha uns israelenses lá, né, hospedado. E
ele falou, bom, me ensina um pouco de hebraico, eu ensino português a vocês. Ele falou, não, eu posso ensinar o hebraico, mas português eu não preciso, porque vocês são, olha só, vocês são obrigados a falar o meu idioma. Quer dizer, aí ele olhou para o rapaz e disse, olha, tudo bem, eu acho que há uma necessidade nossa de nos comunicarmos. E o Brasil ainda tem uma cultura e precisa, e o mundo fala inglês e tal. Agora, isso só demonstra que nós temos muito mais gente inteligente que vocês. Porque se nós falamos 3, 4, 5 idiomas e vocês só falam de vocês, então isso presume que o brasileiro é um povo inteligente e que está faltando apenas caminhar juntos. Aí eu vou responder uma coisa que ele tinha levantado tem também. Que responder rápido. Você falou, e é rápido mesmo. Jesus nos ensinou o Pai Nosso. A palavra está, aí está resolvido, Pai Nosso. Ou seja, se é Pai Nosso, nós somos irmãos. Uhum. Acabou. Nós somos irmãos. Pai Nosso, que está no céu. Se é Pai Nosso, nós somos todos irmãos. É uma fala, você trouxe aqui uma fala boa para a gente encerrar o programa, hein? Muito boa essa sua sacada. Porque o que talvez esteja faltando na gente são lideranças, boas lideranças, que tragam esse discurso de unidade, de fraternidade. Nós somos uma coisa só, gente. Nós temos que crescer juntos. Não há necessidade da gente separar, não há necessidade da gente segregar ninguém. Estão todos iguais. E infelizmente, existe um crescimento político da extrema-direita no mundo. Agora eu estava lendo que tem um país agora recente que também está surgindo, El Salvador está surgindo um líder de extrema-direita com o discurso anti-imigração. Por que a Inglaterra fez o Brexit? Precisamente o medo, xenofobia, o medo do estrangeiro. Exatamente. Eu estou na crise, porquê? Por causa dele, porque não é como eu. Exatamente. Que é e a gente esquece mentira. que metade do dinheiro do mundo está na mão de 20 pessoas. O problema não são os imigrantes. Gente, vamos ter que encerrar o nosso programa. Israel Washington, professor, bicampeão brasileiro de basquete, como treinador de uma escola pública do Rio de Janeiro. Foi um prazer ter você aqui com a gente e vai voltar você também. Geraldo ficou encantado com o Jorge Barroso aqui como comunicador. Vou tirar o lugar dele. E aí você mexe nas carrapetas igual o Geraldo Rodrigues? Não tenho essa capacidade toda. E além disso é professor de violão. Eu tenho combinado com ele, proposto que ele encerre o programa tocando a música ao violão, mas ele tem se recusado reiteradamente. Né? Jorge, foi um prazer. E quem quiser visitar o restaurante lá, aquele desconto, infelizmente, é só para mim, de 60%. Acabou. Tem que começar a ganhar dinheiro. Vinícius, dá o endereço do restaurante. É na Vinícius Moraes 39. Vinícius de Moraes 39, em frente ao bar e restaurante Garuta de Ipanema. Um abraço. Obrigado. Bom fim de semana a todos. Tchau. Obrigado.